Oi pessoal, como estamos? Então, mais uma vez aqui com vocês e que alegria estar aqui de novo. E hoje eu tô com o coração queimando aqui para compartilhar contigo essa palavra. Ela veio falando ao meu coração primeiro, né? Ela veio me transformando primeiro, né? Em nós e depois através de nós, e que alegria poder compartilhar nesse dia, depois de tanto que essa palavra veio trabalhando dentro de mim, e hoje com ela concluída, né? Não totalmente, né? Porque vai chegar o dia em que a obra vai ser completa, né? E é o dia que nos encontraremos com o nosso Deus, como está escrito lá em 1 Coríntios 13. Mas hoje eu consigo, pela graça de Deus, compartilhar um pouquinho, né, da revelação que Deus trouxe sobre esse texto contigo. E eu quero ler aqui com vocês esse texto tão extraordinário. A Bíblia, ela traz em si segredos, né, que só com o Espírito Santo de Deus podemos desvendar e entregar toda a honra para Ele. Tem um versículo que diz assim: dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, né? Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Dele vem toda a sabedoria, todo o entendimento, todo o conhecimento, as revelações do céu provém dele. Então eu quero compartilhar contigo hoje esse texto que está lá em Marcos 14, do 3 ao 9. Vou estar lendo com você. Diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Aleluia! Meditando nesse texto, algumas observações surgiram e eu quero compartilhar isso com vocês. E que tremendo! Ela quebrou um frasco, né, e derramou esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Era um perfume caríssimo, né? E ela demonstrava ali com aquela atitude que o que ela tinha de mais valioso, né, com ela derramava como adoração a Jesus. A entrega era dela, né? A entrega era do coração dela. A entrega era de algo que era tão precioso, que ela guardava com ela. E ela disse assim: você importa para mim.
né? E isso é para você, né? É minha oferta, é o bem precioso que eu tenho. Eu estou derramando ele aqui para você, né? Em adoração, em oferta, em renúncia por amor, né? E alguns que estavam ali naquela casa, eles ficaram indignados, eles a repreendiam severamente, eles não entendiam, eles não discerniam a profundidade do que estava acontecendo ali. Eles sugeriam, então, até que ela vendesse aquele perfume, que doasse aos pobres, né? Pela lógica humana, parecia muito mais sábio, mas Jesus os repreendeu. Olha que interessante essa lição. Jesus repreendeu eles e honrou aquela mulher, a atitude que ela teve. Ela ali estava sendo, naquele momento, um exemplo de entrega, um exemplo de oferta, um exemplo de adoração, né? Um exemplo de renúncia por um bem maior, um exemplo de discernimento. E o interessante, ela é esse exemplo até hoje, para cada uma das nossas vidas. Jesus a honrou, ela renunciou ali por um bem maior. E Deus, Ele não deixa nada em aberto. Ele sempre conclui o que ele começa, né? E a palavra, ela fala, ela traz esses segredos tão preciosos, pérolas, né, para as nossas vidas, para a nossa construção, para a nossa história. Coisas tão lindas. Deus nos revela chaves, segredos para a nossa vida, para a nossa caminhada nesse mundo que precisamos tanto, não é verdade? Então, Jesus, ele diz assim, que onde o Evangelho for pregado, se falará do que esta mulher fez, se contará, se falará sobre ela. Que tremendo, que extraordinário ver, né? Esse cuidado de Jesus, esse princípio. Jesus ali naquele momento, né, ele decreta, como sendo filho de Deus em autoridade, ele decreta algo sobre a história que tem acontecido até os dias de hoje. Porque onde o Evangelho é pregado, se fala, se conta essa história de Maria de Betânia, não é verdade? O seu exemplo tem semeado verdadeira adoração, renúncias por amor, porque isso faz parte do reino de Deus. Discernimento, né? Amor de Deus ao longo dos séculos. Que extraordinária esse entendimento, essa compreensão, esses segredos que Cristo ele traz pra gente. E com aquele ato ele valoriza, com aquela frase, né? Com aquela demonstração para os discípulos do que ele valoriza, né? Ele estava dizendo para ela: eu valorizei a sua exposição, né? Por mim, para me honrar, eu valorizo a sua exposição. Eu valorizo o seu trabalho, o seu empenho, o seu desejo, né, de me alegrar, o seu desejo de me honrar. Eu valorizo o seu suor, né? Eu valorizo tudo que você fez nesse momento. Eu te honro. Ela estava se expondo, revelando o que realmente importava para ela. E ela fez de uma forma tal pública. E vão ter momentos que Deus direciona homens e mulheres a expressarem, né? E isso são coisas do discernimento de Deus, coisas direcionadas pelo Espírito Santo, e Deus direciona aquela mulher, né? E ela o honra publicamente. E é tão forte isso. A palavra de Deus nos ensina, né? Aquele que me assumir diante dos homens, eu
o assumirei diante do Pai do céu. E ela não somente o assume, mas ela o honra publicamente, ela vai além, né? Ela o honra, né? De uma forma perante toda a comunidade, todos falavam, todos viram a atitude dela, né? Se derramando ali com o que ela tinha de mais valioso diante de Deus. Só que ela não sabia, ela não percebia, que Cristo, Ele entregaria muito mais para ela. E muitas vezes nós fazemos uma entrega que para nós parece grande, ou para outros naquele momento pode parecer grande, mas nós não sabemos que essa entrega é tão pequenina diante de tudo que Deus fez, faz e vai fazer por nossas vidas. E é um princípio que podemos nos atentar aqui. Ela se expôs, podia para alguns ser humilhante aquela exposição, mas Cristo entrega para ela e diz assim para ela: olha, mulher, onde o Evangelho for pregado, se falará de você, né? E aquela entrega é tão pequena diante da entrega que Jesus faz por cada uma das nossas vidas, né? Então aqui a gente tem outro princípio, né? Por mais que a gente entregue a Deus algo, a entrega dele sempre foi e sempre será muito maior do que a nossa entrega por amor. O que ele fez foi muito mais alto, muito maior pela minha e pela sua vida. Sem dúvidas vale a pena, né? Se Deus tem me chamado, se Deus tem te chamado para entregar algo, não hesite, acredite que a entrega dele pela minha e pela sua vida foi muito maior. E ele sempre nos leva a um ambiente de entender que vale a pena. Valeu a pena para Maria aquela entrega. Vale a pena para mim, para você, a entrega que Deus nos chama, né? E é tão interessante, Deus não começa algo e fica sem terminar. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. E aqui temos outra observação nesse texto, né? O vaso de alabastro na antiguidade, geralmente ele era feito de mármore composto com calcita. Era uma pedra, era uma espécie, era um tipo de pedra preciosa, era um mármore preciosíssimo na época. E o nardo era um perfume raro, os historiadores contam que o nardo era feito de raízes de uma planta lá do Himalaia. Ele era importado, ele vinha de fora, era todo um trabalho. Ele vinha ali para aquela região de Jerusalém, circunvizinhança, né, com toda uma viagem de camelos, dias, né? Então aquele vaso de alabastro com um nardo, ele valia aproximadamente 300 denários. Eram aproximadamente 300 dias de trabalho para que uma pessoa tivesse aquele vaso de alabastro, ou seja, uma pedra preciosa contendo, aquele vaso de pedra preciosa contendo uma essência, um perfume de nardo puro. Que extraordinário, né? E aí o que a gente vê nesse momento, a gente pode lembrar, né? Diante dessa atitude de Maria, ela pega aquele vaso de pedra preciosíssima, que é o vaso de alabastro, né? Era um branco perolado, era algo lindo, né? E a sua essência tão preciosa. E ela pegou aquele vaso tão precioso, aquele bem tão precioso para ela, ela o quebrou. E aquela essência ela derrama sobre a cabeça de Jesus.
E aqui a gente tem um segredo escondido. A gente pode, nesse momento, recordar. Eu recordo, nesse momento que eu leio esse texto, eu recordo que Cristo, Ele é a pedra, Ele é a rocha, né? Ele é firme, né? Ele é firmado no Pai. E Cristo é uma pedra preciosíssima, é a pedra mais valiosa que nós temos, né? E a essência de Cristo, ela é pura, né? Encontramos lá em 1 Pedro 2:22. Eu quero ler contigo esse texto que tem escrito assim, ó, falando sobre Cristo. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Que extraordinário! A essência de Cristo é pura, né? E o texto faz questão de falar que o nardo é puro, né? Então aquela essência pura, né, é derramada. E aqui eu posso recordar, né, que Cristo, Ele veio de longe também como esse perfume veio, né? Como assim Cristo veio de longe, né? Tem escrito lá em Filipenses 2, né, 6, 7 e 8b, que Cristo veio de Deus, Ele nasceu de Maria, né, que era uma virgem. E aqui em Filipenses 2 tem escrito assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, não é? Então aqui eu encontro, né, que Cristo, Ele veio de longe, Ele veio do Pai, né? E foi muito trabalhoso no sentido de Ele se esvaziou, né? De se esvaziar de si mesmo, né? E vir habitar na terra conosco, né? O verbo, ele se fez carne, tem escrito lá em Evangelho de João, capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo, Ele tem a essência de Deus. Cristo, Ele veio de Deus e Ele se fez carne, né? Então, que essência preciosa, vinda de longe, né? Vinda do céu para nós todos. E ali nesse texto a gente vê que Ele veio para perto, né? Essa essência, ela está entre nós. Por que que ela está entre nós? Por que que ela está entre nós? Ela foi derramada de uma vez por todas e ela se espalhou. Ela foi eternizada. Ela foi eternizada e se espalha até hoje no nosso meio, onde o Evangelho é pregado. Essa essência pode ser sentida. O perfume de Jesus, ele é derramado. Onde se fala do Evangelho, essa essência está sendo sentida. Essa essência pode ser percebida. Esse cheiro começa a ser sentido de longe, né? É o cheiro do nosso Mestre, o cheiro daquele que tem uma essência pura, aquele que é pedra preciosíssima, mas aquele que foi quebrado, aquele que também foi quebrado, mas ele foi quebrado por um propósito eterno, né? Fez sentido, parecia sem sentido no início. Os próprios discípulos, eles não discerniram, eles não entendiam a profundidade do que estava acontecendo, assim como não entenderiam dias depois, né?
o que significava, o que estava significando aquele movimento da cruz de Jesus. Porque parece que o rei, parece que essa pedra preciosíssima e esse nardo parecia ilógico ele ser quebrado e derramado. Mas ele foi traspassado pelas minhas e as suas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Será que podemos sentir esse perfume entre nós? Será que podemos perceber essa essência entre nós? Essa essência existe, ela foi derramada naqueles dias anteriores à cruz de Jesus, e ela está sendo derramada entre nós neste momento. Essa essência preciosíssima sobre a minha e sobre a sua vida. Existe uma essência que, se ainda não foi derramada, está disponível a ser derramada sobre as nossas vidas, casas, familiares, comunidade, nações. Que se ouça falar do Evangelho, que se ouça sobre essa essência que um dia foi derramada e é eternizada. A essência daquela pedra preciosíssima que foi quebrada, mas que não ficou ali. Ela não ficou ali. Jesus é a pedra preciosíssima que foi quebrada, mas que ressuscitou ao terceiro dia, pela minha e pela sua vida, e que construiu uma estrada, uma jornada extraordinária de mudança de vida, de transformação de vidas, de poder sobre a morte, porque com a ressurreição ele ganhou poder e autoridade sobre a própria morte. E esse poder e essa autoridade existem até os dias de hoje, sobre a minha e sobre a sua vida, para tirar da escuridão e para trazer para a luz. Aleluia! Glórias a Deus! Você quer isso? Você quer viver essa história? Você consegue sentir o cheiro dessa essência? Porque ela está aqui entre nós. Ela está sendo espalhada pelas nações, onde se conta do Evangelho de Cristo. Se ouve falar dessa essência, dessa verdadeira adoração, dessa entrega. Se ouve falar da mensagem de um vaso preciosíssimo que foi quebrado em prol de outros. E aqui a gente traz à luz um princípio bíblico, um ensinamento de Jesus, que um vaso precioso foi quebrado. Talvez você teve algo precioso que foi estraçalhado. E você olhou para um lado e para o outro e parecia um caos. E você talvez, como os discípulos, olhou e disse: não tem sentido. Para que isso? Por que isso? Qual o propósito desse caos? Calma. 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 Talvez você não entenda.
nesse momento. Talvez fique complicado de discernir. Nesse primeiro momento, para os discípulos ficou complicado discernir, entender. Mas temos aqui um segredo. Houve um propósito. Houve um motivo. A extensão desse propósito não pode ser mensurada no dia de hoje. Porque essa essência se derrama nesse momento sobre a minha e sobre a sua vida. Está na nossa casa, está sobre nossas cabeças, está curando, libertando, restaurando, transformando muitas casas, nações, famílias, a minha e a sua vida. Prossegue, segue em frente. Talvez hoje você não veja motivo para o caos. Talvez você hoje não entenda, não discirna o porquê de toda essa situação. Mas Deus é poderoso para ressuscitar. Deus é poderoso para fazer surgir daí algo extraordinário. Deus é poderoso para fazer algo novo. Até mesmo o que você nunca poderia desvendar. Deus é poderoso para fazer isso pela sua vida. Você crê? Você quer isso? Vai subindo os degraus dessa escada, um após o outro, e você vai ver um perfume se espalhando, um perfume sendo exalado ao redor do mundo, um perfume sendo espalhado. E tem escrito, Isaías 55, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Você verá o fruto desse caos e ficará satisfeito. Você acredita nisso? E é tão interessante, né? Que ela entregou tudo, né? Ela quebrou aquele vaso. Então, no momento que ela quebra, não sobra mais nada. E ali a gente tem outro princípio que Cristo nos ensina, de entrega, de adoração com todo o coração, de obediência a Deus, de discernir e seguir sem questionamentos. Ela entregou ali tudo. E nós nos lembramos do que Cristo fez. Ele se entregou por inteiro. O vaso mais precioso era a própria vida. E ele entregou a vida como oferta suave ao Pai, como uma oferta pura e mais valiosa diante de Deus. E lá, voltando para Filipenses 2, a gente encontra no verso 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Cristo
Ele foi o mais humilde de todos. Por isso, Deus lhe entregou a maior honra. Outro princípio a gente aprende aqui, não é verdade? O princípio de que aqueles que se humilham serão exaltados. E encontramos ainda uma outra palavra, um outro entendimento que a Bíblia traz desde o Antigo Testamento até hoje. Segredos. Segredos que Deus vem revelando aos seus filhos ao longo dos séculos. Maria, ela entendia, ela era sensível, e ela discernia de tal forma que ela fez algo estranho para muitos, mas no coração dela, ela estava entendendo que ela precisava honrar o Mestre. E ela buscou fazer da melhor forma que ela poderia honrá-lo, entregando o que ela tinha de mais precioso, que era aquele vaso de alabastro com nardo. Eu não sei qual é a sua linguagem, eu não sei se Deus tem falado algo ao seu coração, e a sua forma de expressar o amor a Deus. Maria foi sensível e ela ouviu a voz do Mestre e ela seguiu conforme o que Deus falou ao seu coração. E será que nós temos tido essa sensibilidade diante de Deus, de fazer aquilo que Ele tem direcionado as nossas vidas? Porque somos chamados para agir conforme o Espírito Santo de Deus está nos direcionando. Amém? Você pensa assim também? Você acredita dessa forma? Porque Deus tem isso para a sua vida também. E Ele é poderoso para fazer isso com você também. Ele pode transformar a sua vida, transformar a sua história e te dar uma vida nova na presença de Deus. Ele é poderoso para fazer isso. Você pode acreditar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Ele, quem impedirá? E Ele é o mesmo. Ele é o mesmo nesses dias antigos. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o bom pastor. É aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E uma ovelha somente, faz muita falta no rebanho dele. Acredite. Acredite que se você é essa ovelha que não está ali no rebanho, você está fazendo muita falta para Ele. E Ele vai aonde você estiver para te alcançar, te trazer para perto dele e do rebanho que Ele cuida. Amém? Você quer isso? Então vem. Vem para o rebanho de Cristo. Ele tem muito mais para derramar sobre a sua vida. Ele tem esperança. Ele tem alegria de vida eterna. Ele tem um tempo novo para te entregar. Vem. O Mestre te chama. É hora de vir para perto e ficar juntinho dele. E aqui já para arrematar essa palavra, Cristo, Ele já trazia para Maria dias antes da crucificação dele. Porque Ele faz assim com aqueles que são seus amigos. Diz a palavra, Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos, os seus profetas. E Deus já trazia para Maria
traços da sua natureza de entrega. Já trazia para Maria uma revelação tão profunda que ela nem estava entendendo ao certo o que estava fazendo, que a gente imagina que muito possivelmente ela nem estava entendendo a profundidade do que ela fazia, mas ela simplesmente se rendeu ao Espírito Santo e ela simplesmente foi lá e fez o que Deus falou ao seu coração. Muitas vezes Deus vai falar ao nosso coração e nós não vamos entender a profundidade do que aquilo significa. A gente não vai entender a grandiosidade na qual consiste aquela atitude. Muitas vezes vai acontecer isso e Cristo ele já vinha revelando a Maria dias antes da crucificação: olha, um vaso preciosíssimo pode ser quebrado. Olha, ele estava sendo didático. Olhem, ele estava falando para os seus discípulos: olhem, uma essência pura, caríssima, ela pode ser derramada. Olha, isso também faz parte do meu reino. Olha, ela não está errada quando ela fez isso. Olha, presta atenção que eu estou ensinando para vocês. Presta atenção nesse segredo do reino de Deus. Olha, e dias depois ele traz uma revelação mais completa. Ele revela para Maria, né? E ela é a primeira pessoa que encontra com ele na ressurreição. E ele revela para Maria: olha, esse perfume, ele se eterniza. Olha, eu estou aqui. Olha, o vaso preciosíssimo foi quebrado, sim. Né? A essência caríssima, ela foi derramada, sim. Mas olha, ela se eterniza nesse momento. Ela será contada pelos séculos dos séculos. Olha, a morte não poderá deter o que eu ensinei para vocês. A morte não pôde deter. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Essa é a boa notícia. Essas são as boas novas para as nossas vidas. O vaso mais precioso foi quebrado e a essência mais cara foi derramada como um perfume puríssimo e preciosíssimo, mas foi derramado para a glória de Deus, por um propósito eterno. Essa essência não terá fim e a morte não poderá detê-la. Esse perfume se espalha pelas nações e pelos séculos dos séculos. Ela é exalada. Deus nos traz revelação dos seus segredos. Deus é didático e nos mostra como Ele age, para que eu e você sejamos preparados para momentos específicos que Ele tem para essa era. Deus te chama. Hoje Ele te chama para derramar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Deus te chama hoje e é para te curar, restaurar sua vida, mudar sua história, entrar na sua casa e fazer da sua casa espiritual, que é a sua vida morada, restaurar
os lugares escondidos da sua alma, trazer à luz o que está escuro, consolar. Vem, Ele tem isso para a sua vida. Ele está te oferecendo, vem para perto. Eu quero isso. Eu quero que você venha para perto. Estou te chamando. Não deixe isso passar.